Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa Lécio Divina de hoje? Bom, esses dias a igreja tem trazido para nós os Atos dos Apóstolos. E desde a Páscoa nós temos visto as ações de Pedro e João e outros discípulos, né? Mas sobretudo Pedro e João. Nós vimos, por exemplo, no primeiro ato deles, né, quando eles vão para o templo, o aleijado, o coxo, que pede esmola na porta da Formosa, né, na porta da entrada do templo, e eles dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, fica curado, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o homem fica curado, e o milagre se espalha, todo mundo fica sabendo, e as pessoas começam a ir na direção deles, né, para saber mais. Nós vimos como em uma das suas aparições, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras, né? E até os próprios fariseus reconhecem como é que esses homens que têm tão pouca instrução conseguem falar com tanta eloquência, né? Conseguem falar tão bem e chamam a atenção, né? As atitudes dos discípulos, a pregação dos discípulos chama a atenção, incomoda, porque até então esses chefes dos sacerdotes, esse povo todo, está querendo abafar o nome de Jesus. Está querendo, de fato, fazer com que Jesus seja esquecido. E estão proibindo a todos de falarem e de pregarem em nome de Jesus. Prendem os apóstolos, o anjo do Senhor vai lá, liberta os apóstolos, manda eles irem pregarem de novo, falarem do estilo de vida que Jesus propõe. Só que agora eles estão se sentindo meio que acuados, porque as pessoas estão crendo na pregação dos discípulos. É muita gente acompanhando. Então eles ficam com medo, né? Por conta daquele primeiro milagre, eles ficam com medo de tomarem uma atitude mais drástica e da população se revoltar, de ir para cima deles, de ficarem contra eles. E aí chega o dia de hoje, onde se levanta Gamaliel, vendo todo esse rebuliço do sinédrio, de querer calar esses discípulos que estão pregando em nome de Jesus. Gamaliel, que era um homem muito inteligente, que existe a escola de Gamaliel, que inclusive é a escola onde São Paulo estudou, e ele era muito respeitado por todas as pessoas, e ele pede a oportunidade para falar, para aconselhar esses homens. Ele diz para que esses homens deixem esses discípulos em paz. Ele os aconselha a libertar esses discípulos, largarem esses discípulos de mão, levando em conta ou imaginando que com pouco tempo os discípulos e os seguidores de Jesus se dispersariam, porque ele usa como exemplo 2 outros homens que tinham uma multidão de seguidores, e que quando foram mortos, esses seguidores se debandaram, né? Eles não permaneceram. E aí Gamaliel vai dizer para eles, que é uma coisa assim que veio mesmo do alto, essa instrução que ele dá, né? De dizer: deixem esses homens, porque se o que eles estão falando, se o que eles estão anunciando, eles estão pregando, for projeto humano, vai acabar. Mas se for divino, ninguém poderá deter aquilo que vem da parte de Deus. E aí ele ainda diz: cuidado para não se colocar em disputa contra Deus. E é aí que eu quero focar nessa palavrinha de Gamaliel, né? Aquilo que não vem da parte de Deus, aquilo que está na nossa vida e que não é da parte de Deus, que não é obra de Deus, vai passar. Não vai se sustentar, não vai ficar, porque é em Deus que está o nosso refúgio. É em Deus. Deus é a nossa rocha forte, Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção, e nós só estamos firmes se estivermos alicerçados em Deus. Não adianta nós nos apegarmos a nada fora de Deus, achando que nisso está a nossa segurança.
Não. A nossa segurança está em Deus e só prevalece na nossa vida aquilo que é permissão divina, aquilo que Deus quer para nossa edificação, para nossa salvação, aquilo que é a vontade de Deus. E aí, como Gamaliel dá instrução para esses chefes dos sacerdotes, né, para esses homens da lei da época de Jesus, né? É uma instrução que ela serve para a nossa vida. Não nos coloquemos em disputa com Deus. Não sejamos desobedientes. Não fujamos da vontade de Deus, porque nós só vamos quebrar a cara. Porque só o que vem de Deus permanece e permanece para sempre. Aquilo que foge da vontade de Deus vai passar. Não adianta nós usarmos de artifícios para conseguir aquilo que nós queremos, porque se não for de Deus não vai ficar. Uma casa construída sobre a areia, quando vier os ventos, as tempestades, a chuva, a enchente, ela vai descer ladeira abaixo. Mas aquilo que está alicerçado em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, virão também ventos, tempestades, chuvas, intempéries, mas não perecerá, vai se manter firme. Então, toda dificuldade na nossa vida, uma hora passa, como a nossa vida também passa. É preciso que a gente aceite aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e não lutemos contra Deus. Se Deus disse não, aceite sem murmuração, sem se debater como uma criança mimada. Obedeça. Mas também, se Deus disser sim, homem nenhum poderá impedir que os seus planos se concretizem na sua vida. Então, obedeça. Não lute contra Deus. Ouça a voz de Deus. Veja quais são os planos de Deus para a sua vida. Por meio da oração, por meio da escuta da palavra de Deus, por meio do estudo da palavra de Deus, você vai colher a vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai viver a vontade de Deus para a sua vida sem brigar com Deus. Porque toda briga contra Deus é uma perda de tempo. Ninguém consegue vencê-lo. Ainda bem é que ele sempre vence e ele é quem sabe o que é melhor para nós. Tchau, tchau.